Bom pessoal, estou de volta e hoje para trazer mais análise para vocês de Bitcoin e mercado tradicional. E no panorama de hoje vamos falar também de algumas altcoins, principalmente altcoins de inteligência artificial que eu venho sempre trazendo aqui no canal para vocês. E os melhores pontos e os pontos onde eu vou estar comprando principalmente os tokens AGIX, SDAO e os principais tokens de inteligência artificial nos próximos dias ou possivelmente nas próximas semanas, dependendo como o mercado se desenvolver aí no decorrer das próximas semanas, tá bom? E vamos falar também sobre o teto de dívidas dos Estados Unidos, no qual muita gente está falando sobre a possibilidade dos Estados Unidos aumentar o teto de dívidas, no que isso pode impactar, o mercado pode subir muito, o mercado pode cair muito com o aumento do teto de dívidas, se acontecer o teto de dívidas de fato, ou a possibilidade de calote que os Estados Unidos pode dar. Então, a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre o impacto no preço do Bitcoin e o que eu acredito aí para as próximas semanas ou até mesmo para o médio e longo prazo, tá bom? Então, fica comigo até o final, que lá no final a gente vai falar também sobre as altcoins que eu tinha comentado, tá bom? Enfim, começando aqui com o Bitcoin. Antes de começar toda a nossa análise de mercado tradicional e tudo que está acontecendo com o mercado tradicional, eu quero te mostrar essa imagem. Bom, aqui na tela eu estou te mostrando o que está acontecendo nesse momento com o Bitcoin, que é basicamente o que eu venho falando há muito tempo sobre essa formação de ombro, cabeça, ombro, ou seja, um padrão de reversão no Bitcoin. Fiz um vídeo exclusivo só falando sobre esse padrão e o comportamento das pessoas por trás desse padrão. Hoje temos a confirmação, não hoje, mas no decorrer dessa semana, estamos vendo a confirmação desse padrão e possivelmente o preço dando continuidade nesse padrão de formação, que é um padrão de formação de reversão, ou seja, a gente tinha o mercado subindo, nesse momento o comportamento do mercado é passar a vender cada vez mais, trazendo uma reversão ou trazendo aí possibilidades de mais queda para o preço do Bitcoin, ou seja, já observando esse padrão, eu vejo que a gente tem mais possibilidade de queda no Bitcoin com alvos em 25 e em 23. Já falei diversas vezes aqui para vocês sobre essa possibilidade de queda para Bitcoin até 25 ou 23 mil dólares por unidade, mas hoje a gente vai falar mais sobre médio e longo prazo, tá? Eu não vou repetir de novo sobre as projeções até 25, até 23, mas sim o que pode acontecer aí no médio e longo prazo sobre Bitcoin e algumas altcoins também. Enfim, já pulando aqui para o mercado tradicional, o que temos para hoje é o ouro caindo aqui quase 0,5%, caiu mais de 0,5%, segurando na média de 50 períodos, com possibilidade de cair aí mais de 2%. Tem algumas operações em ouro, porém eu mostro isso tudo lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, tá aqui em cima, me segue lá no Instagram e por lá eu passo mais detalhes sobre o que está acontecendo no ouro, no qual impacta no Bitcoin e impacta no mercado cripto, tá? Temos também o dólar subindo quase 0,5% para o dia de hoje. Tinha falado para vocês sobre essa possibilidade de valorização para o dólar a partir do momento que o dólar rompesse esse padrão que ele formou cá atrás. Ele rompeu o padrão de triângulo, no qual é um padrão que traz volatilidade para o ativo ou traz valorização se rompido para cima, onde as pessoas que estavam comprando passam a comprar cada vez mais porque acabou de superar a pressão vendedora e às vezes as pessoas que estavam vendendo passam a comprar também, ou seja, trazendo valorização para o ativo, não só para o dólar, mas qualquer ativo que forma esse padrão, e também já expliquei sobre esse padrão aqui no canal, tá? Nesse momento temos o dólar subindo com possibilidade de subir ainda mais, rompeu a média de 50 períodos que estava oferecendo uma resistência de curtíssimo prazo e nesse momento temos possibilidade de valorização aí para o dólar até essa região de 50 ou 61% de FIBO, chegando a 102 a 103 dólares. Então fique atento porque o dólar ainda pode subir mais. Se o dólar está subindo mais, temos possibilidade de mais desvalorização para mercado de alto risco, tá pessoal? Então nesse momento a gente faz uma marcação, demarcamos essa região entre 50 e 61, onde vai ser o alvo aqui para dólar, ou seja, chegando nessa região, o dólar vai encontrar uma região de resistência ou lateralização, no qual pode trazer ali mais estabilidade para os ativos de alto risco. Mas até lá, temos possibilidade de mais queda para ativos de alto risco, porque a possibilidade nesse momento é de valorização para o dólar. Ou seja, se temos valorização para o dólar, o ativo que ele está sendo cotado passa
a desvalorizar, tá bom? Então, é esse o conceito. Nesse momento, vindo aqui para mercado de índice, ou seja, S&P 500, Nasdaq e S&P, temos aqui os índices segurando em níveis de resistência, principalmente o índice S&P 500. Já tinha falado para vocês aqui sobre o S&P 500. Nasdaq também segurando em um nível de resistência, tá, pessoal? No qual era uma cunha ascendente, que geralmente rompe para baixo, tocando aqui no nível superior dessa cunha. Já o índice Dow Jones segurou, encontrou um nível de resistência e está passando a cair para o dia de hoje. Abriu em alta, porém está caindo para tentar preencher o gap aqui quando a gente vai observar em times menores. Observe, no time de 1 hora ou 15 minutos, você vai ver que ele abriu aqui em cima e está tentando fechar esse gap, voltando aqui para o nível de fechamento de ontem, que foi aqui em 33.100, tá bom? Então ele está tentando fechar esse gap até essa região, ou seja, possibilidade de cair um pouco mais, trazendo mais queda aqui para ouro, trazendo mais queda também aqui para Bitcoin, possivelmente, tá bom? Voltando aqui para Bitcoin, depois de ter mostrado aquela imagem para você da formação de ombro, cabeça, ombro, a gente precisa entender também o que está acontecendo com o curtíssimo prazo, ou seja, o que está acontecendo aqui no Bitcoin, no qual pode impactar no médio prazo. Bom, para Bitcoin, como eu tinha falado, a minha projeção para Bitcoin está aqui em 23 mil dólares por unidade, mas para que ele chegue até lá, ele precisa ir rompendo fundos. Temos um pequeno fundo aqui no Bitcoin que ficou para trás no dia 12 de maio, no qual formou um candle de absorção, o preço caiu bastante, depois absorveu e acabou fechando acima dessa região de 26.700, onde ele mostra para mim que nessa região tem possibilidade de formação de fundo, ou seja, ele precisa romper ou fechar abaixo dessa região, pelo menos no gráfico diário ou em gráficos de antecipação, como o gráfico de 4 horas, para que ele dê continuidade nesse movimento, chegando aqui até, no mínimo, essa região de 25 mil dólares por unidade. Bom, quando a gente vai antecipar, quando a gente vai preceder esse movimento, eu estou aqui no gráfico diário, mas quando eu antecipo, utilizo gráficos de antecipação, eu costumo utilizar o gráfico de 4 horas ou o gráfico de 1 hora, veja que a gente tem uma possibilidade de formação de canal descendente, e a projeção para esse canal chega aqui nessa região onde ele tocou, em 25.900. Ou seja, ele tentou voltar até 50% desse canal. E ao respeitar 50% desse canal, ele mostra que aqui teve uma região de resistência, confluindo com a neckline do ombro, cabeça a ombro. E agora ele vai tentar projetar ou tentar voltar até a base desse canal de novo, no qual, se ele vier enrolando ou vier de forma mais vagarosa, ele pode vir caindo até a região de 25 ou 24.900, confluindo com a nossa análise em gráfico diário. Mesmo precedendo no gráfico de 4 horas, ele também conflui com essa região de 25 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí, porque temos possibilidade do Bitcoin voltar até 25 mil dólares por unidade, no qual vai ser um suporte de curto prazo. Tinha falado para vocês sobre a possibilidade do Bitcoin tocar na região de 25, utilizar como suporte para lá na frente ele tentar romper e vir para a região de 23, confluindo com a nossa análise de ouro, confluindo com a nossa análise de dólar, confluindo com a nossa análise de mercado tradicional, no qual eu sempre observo antes de fazer qualquer movimento, de fazer qualquer trade, tá? Falando de médio e longo prazo, isso daqui é tudo para curto prazo, no qual impacta no médio e longo prazo. No médio e longo prazo, temos a possibilidade de aumento de teto de dívidas dos Estados Unidos, no qual vai ser um acordo que nesse momento está tido como possível, e com isso vamos ter mais injeção de liquidez no mercado, vamos ter mais injeção de dinheiro no mercado. Para quem não sabe, isso aconteceu em 2019, antes do Corona Crash, e quando a gente vai observar em gráficos que mostram o histórico desse movimento, lá em 2019, aconteceu, se não me engano, em julho de 2019, com isso, a gente teve o mercado não digerindo de uma forma positiva esse aumento de teto de dívidas ou até mesmo a injeção de dinheiro no mercado, no qual acaba impactando na inflação lá na frente. Então, o mercado acaba não digerindo de uma forma positiva, a princípio, para curto prazo, no qual pode trazer queda para mercado de alto risco, mesmo sendo algo que pode refletir de forma positiva lá na frente para a valorização dos ativos de alto risco. O mercado acaba não digerindo de uma forma positiva, no qual pode haver quedas, onde aconteceu lá em 2019, entre julho a agosto de 2019, no qual o mercado passou a cair. Depois a gente teve o Corona Crash, no qual a gente teve todo o mercado despejando todos os seus ativos de forma insana, e com isso, todos os mercados caiu muito. Porém, esse período a gente não conta para a elevação do teto de dívidas, porque foi um momento atípico, foi um momento de pandemia. Mas quando a gente vai observar todo esse histórico, veja que faltando um ano para o halving, no qual aconteceu lá em 2019 para 2020, virando o ano,
ano de 2020, 19 para 2020, a gente teve o halving e depois o mercado andou de lado por um curto período de tempo. Passou 2, 3 meses andando de lado e depois a gente teve a bull run, no qual o mercado sobe muito de forma insana, tá, pessoal? Então, a mesma coisa pode estar sendo formado agora 2023 para 2024. A gente tem os mesmos eventos acontecendo, aumento de teto de dívidas, a gente tem halving em 2024, com isso possibilitando grandes valorizações para 2024, não necessariamente início de 2024. Isso pode acontecer no mesmo período que aconteceu em 2020, no qual aconteceu no mês 8 a mês 9, onde iniciou o grande ciclo de alta. Porém, observe, não tivemos aqui o mercado voltando, a gente não teve o mercado corrigindo para te dar oportunidade para comprar mais barato. Ele lateralizou, geralmente é uma lateralização por acumulação, lá na frente o preço passou a subir muito e de forma insana. A mesma coisa pode acontecer aqui em 2024. O preço lateralizar, te dá poucas oportunidades em correção e lá para mês 8, mês 9 de 2024, o preço começar a subir de uma forma insana até o ano seguinte, ou seja, até 2025, no qual aconteceu a mesma coisa aqui no ciclo de alta passado. O preço iniciou a grande valorização em 2020, encontrando o topo só em abril de 2021, no qual, a partir daí, o preço começou a encontrar topo e começou a cair. A mesma coisa pode acontecer aqui, tá, pessoal? Com todos esses eventos confluindo e acontecendo, o preço pode passar a subir em 2024, não te dá a oportunidade em comprar mais barato. Muita gente acaba esperando para comprar mais barato, o preço corrigir e o preço lateralizar para depois passar a subir em meados de 2024. E com isso, encontrando o topo só no ano seguinte, 2025, no qual o preço sobe de forma insana, e em 2025, no qual conflui com todas as análises e com todos os períodos passados, o preço encontra topo e passar a cair. Então, nesse momento, eu acredito que tudo está confluindo e tudo está se encaminhando para que isso aconteça e aconteça o mesmo ciclo que aconteceu em 2019. Quando a gente vai observar os tokens de inteligência artificial, como por exemplo o token AJAX, a gente tem, pessoal, nesse momento, o token AJAX tentando formar uma base de preço, porém essa base de preço no token AJAX, já tinha até comentado diversas vezes aqui no canal para vocês, está em regiões mais abaixo, no qual ele rompeu esse nível onde era para ser um nível de suporte e está formando aqui uma estrutura. Porém, a partir do momento que ele romper essa estrutura para baixo, o token AJAX vai nos dar a oportunidade de compra mais abaixo, tá? Pode ser que o token AJAX caia um pouco mais a partir do rompimento dessa estrutura, no qual pode ser uma estrutura baixista, onde ele formou a mesma estrutura aqui quando estava em 35 e ele pode estar simplesmente replicando essa mesma estrutura aqui com alvo aqui nessa região de 16 a 15 centavos de dólar, onde eu vou estar comprando mais token AJAX. Já tinha comentado com vocês sobre essa possibilidade e ainda me mantenho no mesmo viés. Para o SDAO, a mesma coisa. O SDAO está fazendo a mesma formação que o token AJAX e a projeção para SDAO está em 50% desse canal. Ou seja, se o SDAO continuar esse movimento, podemos ter o token SDAO chegando até 17 centavos de dólar também. Já trouxe aqui para vocês, já falei sobre essa possibilidade para o token SDAO. E tem alguns tokens de inteligência artificial que eu tenho em carteira e que eu pretendo comprar ainda mais, que é o Token Man. O Token Man, já falei sobre o projeto aqui no canal também para vocês, já falei o que é o Token Man e aliás vou deixar o link aí embaixo para que você possa estar assistindo sobre o projeto Matrix. E o projeto Matrix, ele está fazendo aqui basicamente uma estrutura, uma bandeira de baixa, no qual pode dar continuidade, cair um pouco mais até essas regiões mais baixas aqui em 12 centavos de dólar, onde eu vou estar aumentando ainda mais a minha exposição ao Token Matrix, tá, pessoal? Não vou comprar uma quantidade absurda do Token Matrix, porém como eu tenho o Token Matrix, eu vim comprando de acordo, ele veio caindo, vou comprar mais embaixo para baixar o preço médio também e provavelmente pegando aqui uma grande valorização lá na frente quando o ciclo de alta começar, tá bom? Então, esse é um dos tokens que eu quero estar comprando. Enfim, para tokens de inteligência artificial é isso, Bitcoin também, médio e longo prazo. E espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o like, isso ajuda o canal. E entra lá no grupo do Telegram que está aberto por essa semana. E a partir da próxima semana já vou fechar o grupo do Telegram. Entra lá que é grátis, tá? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!